galerinha do oitavo ano! E aí, preparados para mais uma aulinha? Preparados, né? Preparados sempre. Então, a nossa aula de hoje é sobre uma revisão para P2. Então, aproveite, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, comece a anotar as dicas importantes, porque essa aula vai ser mega importante para vocês que vão fazer P2, ok? Então, e o conteúdo da P2 vai ser qual? Já separei aqui para a gente poder falar de cara, para ver se vocês estão estudando certo. Vai cair congruência de triângulos, né? A gente vai ver aqui as propriedades e os casos de existências. Vamos relembrar, então por isso vamos falar de uma maneira um pouquinho mais rápida. Não vou aprofundar demonstrando tudo do assunto, porque isso vocês já viram. Então é só para relembrar, para dar aquela revisada, ok? Vamos falar também de algumas propriedades do triângulo. Mais precisamente do triângulo isósceles, equilátero e retângulo. Vamos lá. Vamos lembrar primeiro o que é a congruência de triângulos? Vamos começar pelo começo? O que vocês acham? Eu acho uma boa começar pelo começo, né? Congruência de triângulos. O que significa a palavra congruente? A palavra congruente significa iguais. Então, quando eu falo de congruência de triângulos, eu estou falando de dois triângulos iguais. Dois ou mais, né? Pode ser 3, 4, só que eles têm que ser o quê? Iguais. E o que um triângulo precisa ter para que eles sejam iguais? Eles precisam ter os lados correspondentes com a mesma medida, ou seja, congruentes, e os ângulos correspondentes também com as mesmas medidas. Então, dois triângulos, eles são congruentes se ele tem seus lados iguais e seus ângulos iguais. Beleza? Professora, mas um triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. Então, juntando os lados e os ângulos, eu tenho ali 6 coisinhas para verificar. Sempre que eu quero descobrir se um triângulo é congruente ou outro, eu vou ter que verificar todos os 3 lados e todos os 3 ângulos? A resposta é não. A gente vai ver o que a gente chama de casos de congruência. E com isso, vocês vão ver que vai ficar mais fácil as coisas. É uma forma de facilitar, para a gente poder não precisar verificar tudo, ok? Só que antes de entrar nos casos de congruência, eu quero falar com vocês sobre 3 propriedades importantes. Quais são elas? Primeiro, a reflexiva. Vou sair um pouquinho da frente do quadro para quem quiser tirar um print, tá? A reflexiva. O que diz a propriedade reflexiva de congruência de triângulo? Que todo triângulo é congruente a ele mesmo. É como se fosse o reflexo. Lembra de reflexo? Pô, me olhei no espelho, ó, refleti. Eu e minha imagem. Então, eu sou igual à minha imagem. Do mesmo jeito que todo triângulo é igual a ele mesmo. E se esse triângulo ABC, ele vai ser congruente a ele mesmo, ok? Todo triângulo é congruente a ele mesmo. Simétrica. O que é a simétrica? A simétrica diz o seguinte, que se eu tenho um triângulo ABC que é congruente ao triângulo DEF, então o DEF também vai ser congruente ao ABC. Se eu sou congruente a você, então você é congruente a mim. E isso diz a propriedade de congruência de triângulo simétrica. Ok? Por último, a transitiva. Qual é a propriedade transitiva? Se o meu triângulo ABC é congruente ao meu triângulo DEF, pronto, eu sei isso. Mas eu sei que o meu triângulo DEF é congruente ao IGH, isso significa, então, que o meu primeiro, o ABC, vai ser congruente ao IGH também. Olha aqui, se esse é congruente a esse e esse é congruente a esse, implica diretamente que esses dois também são congruentes. Isso que diz a propriedade transitiva. Espero que vocês estejam lembrando da matéria. Agora, os casos de congruência. Quais são os casos? O primeiro caso que vocês viram foi o LAL. O que é isso, professora? Lado, ângulo, lado. Lembrando que tem que obedecer essa ordem. Dois triângulos, eles vão ser congruentes se eles tiverem um lado, um ângulo e um lado, obedecendo essa ordem, congruente. Então, automaticamente, todos os ângulos serão congruentes e todos os lados, respectivamente, também serão congruentes. Os lados correspondentes, né? Como assim? Se eu digo que esse lado aqui é 3, essa caneta não está boa. Calma aí. Se eu digo que esse lado aqui é 3, esse também é 3. Se esse ângulo aqui é 80 graus, esse ângulo também é 80 graus. Esse lado é 4 e esse lado é 4. Olha aqui, esse lado aqui é igualzinho a esse lado aqui. Esse ângulo aqui é igualzinho a esse ângulo aqui. Esse lado aqui é igualzinho a esse lado aqui. E esse lado corresponde a esse lado.
esse ângulo corresponde a esse ângulo e esse lado corresponde a esse lado. Agora, olha só a ordem que aparece, ó. Lado, ângulo, lado. Então, pelo caso LAL, eu posso afirmar que esse triângulo é congruente a esse. E esse seria o caso LAL. O próximo seria o ângulo, lado, ângulo. Seria como? Por exemplo, vou desenhar aqui para vocês. Um minuto. Olha só. Eu tenho aqui dois triângulos. Tem aqui esse triângulo e tem aqui esse triângulo. Aí eu digo que esse ângulo aqui, ele é 50 graus. E esse ângulo também é 50 graus. Esse lado aqui é 5, ó. E esse lado também é 5. Esse ângulo vai ser 60 graus. E esse ângulo também aqui vai ser 60 graus. Então, olha só, esse ângulo corresponde a esse lado corresponde a esse ângulo corresponde a esse, são iguais, eu tenho o caso A, L, A, seguindo a ordem, ó. Primeiro eu tenho um ângulo, depois eu tenho um lado e depois eu tenho um ângulo. Então, pelo caso A, L, A, eu tenho que esses dois triângulos, eles são semelhantes, são congruentes. Ok? Semelhantes é diferente de congruentes, tá, gente? Congruentes é quando eles são idênticos, eles são iguais. Eles têm o mesmo tamanho, os mesmos lados e os mesmos ângulos. E semelhante, qual é a ideia de semelhante? A semelhança de figuras é quando a gente está ampliando ou reduzindo uma figura. Então, semelhança significa parecidos e não iguais. Dois triângulos, eles podem ser semelhantes e de tamanhos diferentes, o que não acontece com a congruência. Se eles são congruentes, eles têm o mesmo tamanho. Ok? Agora vamos lá. Qual é o próximo caso? LLL. É quando, por exemplo, aqui é 5, aqui é 5. Aqui é 3 e aqui é 4. Aqui é 3, aqui é 4. Esse lado corresponde a esse lado. Esse lado corresponde a esse lado. E esse lado corresponde a esse lado. Pelo caso LLL, temos que esse triângulo é congruente a esse. E por último, nós temos lado, ângulo e ângulo oposto. Como que funciona isso, professora? Olha só, lembrando que a gente tem lado, ângulo, e o ângulo oposto é oposto ao lado, ok? Então, se eu tenho aqui um triângulo, ó, desenho aqui dois triângulos. Esse lado aqui, eu digo que é 5, e falo que esse lado é 5, esse ângulo é 60 graus. Vou falar que esse ângulo também é 60 graus. Vou chamar esse daqui de 40 graus. Vou chamar esse daqui também de 40 graus. Então, eu tenho aqui lado, olha aqui, lado, tá vendo? Ângulo, ângulo. E ângulo oposto, oposto é que está de frente. Então, é lado, ângulo, ângulo oposto. Oposto a quem? Ao lado, onde a gente começou. Lado, ângulo, ângulo oposto que está de frente. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, por esse caso de congruência, temos que esses dois triângulos aqui, eles também são congruentes. Até aí tranquilo, né? E assim a gente verifica se os triângulos eles são congruentes ou não. Então é sempre olhar a medida dos lados, a medida do ângulo e tentar relacionar com algum desses casos aqui, que vocês vão conseguir afirmar, tá? Agora, sobre as propriedades do triângulo, nós temos aqui a primeira, que fala sobre a soma dos ângulos internos. Com certeza, a tia que deu a aula para vocês mostrou para vocês de alguma forma que toda vez que eu junto os três ângulos de um triângulo, isso me dá 180 graus. Por quê, professora? Olha só, a ideia de juntar é o quê? É a ideia de adicionar, de somar. Então eu quero dizer nada mais nem nada menos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Olha só, eu vou dobrar para trás e eu vou ter que esse ângulo aqui, agora eu vou dobrar esse, de forma a juntar com outro sem sobrepor, tá? E sem sobrar nenhum espacinho entre eles. E vou dobrar o terceiro ângulo. Olha só o que vai ficar formado. Um minuto. Olha aqui. Ao dobrar os três ângulos, eu formei essa imagem aqui. Todo mundo conhece esse ângulo, não conhece? Que ângulo é esse daqui? Esse daqui é um ângulo raso, né? E o ângulo raso, ele tem que medida? 180 graus. Ai, tô com dificuldade. Calma aí, gente.
O ângulo raso, ele tem 180 graus, ou seja, quando eu junto os três ângulos do triângulo, eu tenho a soma igual a 180. Eu formo um ângulo raso. Ah, professora, legal, mas eu não acreditei nisso não. Então, eu vou fazer de um jeitinho diferente, ó. Vou rasgar aqui. Rasguei. Ó, separei aqui os três ângulos. Se eu juntar esses três ângulos daquele mesmo jeitinho, olha aqui, eu também vou formar 180 graus. Juntei esse. Ó, vou levantar aqui para você ver que eu não tô roubando, que isso é uma mágica, nada nessa manga. Ó, nada nessa manga, nada nessa manga. E olha aqui o ângulo que ficou formado. Ó, 180 graus. Vê se dá para vocês olharem daí. Seria bom se colasse num papelzinho, né? Colasse no quadro. Eu não vou colar porque não tem espaço. Mas aqui, acho que dá para ver que o ângulo deu de 180 graus, né? Toda vez que a gente junta os três ângulos do triângulo, a gente tem o quê? 180 graus. Muito bem. Agora, olha que interessante. A gente viu que todo ângulo externo, ele é formado pelo prolongamento de um dos lados do triângulo, né? Olha só, eu prolonguei esse lado aqui, então esse ângulo menor que fica formado do lado de fora, porque eu tenho dois ângulos, né? Um maior aqui embaixo e um menor em cima. A gente sempre tem que pegar um menor. Esse ângulo menor ali é o que a gente chama de ângulo externo. E eu acho que fica bem claro para todo mundo que toda vez que eu pego o ângulo externo com o ângulo interno que está do lado dele, ou seja, adjacente a ele, isso dá 180 graus, não dá? Dá, professora. Por quê mesmo? Porque a gente forma um ângulo raso. Então, quando eu junto o externo com o interno que está do ladinho dele, eu tenho 180 graus. Mas, por outro lado, olha só. Esse ângulo de fora com o verde dá 180 graus, mas o vermelho e o azul com o verde também dá 180 graus. Isso significa o quê? Isso significa que esse ângulo externo de fora aqui, a medida dele é igualzinho o azul com o vermelho. Porque o azul com o vermelho com o verde dá 180 e o de fora com o verde também dá 180. Então, o de fora é igualzinho o azul com o verde. E isso segue de que a propriedade do ângulo externo diz o seguinte, que todo ângulo externo a um triângulo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, que não está do lado. Então, esse ângulo externo aqui é a soma desses dois. Se eu prolongar esse lado aqui, por exemplo, prolonguei esse lado aqui, vou pegar esse ângulo externo aqui, vai ser a soma, ó, do azul com o verde, a soma dos outros dois ângulos internos que não está do lado dele. Vou prolongar aqui, ó, esse ângulo externo que formou aqui vai ser igual à soma do vermelho com o verde. Por que o vermelho com o verde? Que são os dois ângulos internos que não está do lado dele. Até aí tranquilo, né? Genial, professora. Que coisa genial. Eu também acho. Brilhante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o triângulo isósceles. O que nós temos para fofocar do triângulo isósceles? Todo mundo lembra que o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados com a mesma medida, né? E olha só, todo triângulo, quando ele tem dois lados iguais, ele também vai ter dois ângulos iguais. Quando ele tem três lados iguais, ele também vai ter três ângulos iguais. Se ele tem todos os lados diferentes, ele vai ter todos os ângulos diferentes. E isso pode ser consequência de uma propriedade que diz o seguinte. Olha só, eu tenho aqui um triângulo. Se eu aumentar esse ângulo aqui, olha o que acontece com esse lado. Esse lado aqui, ele aumenta, ó. Se eu diminuir esse ângulo aqui, ó, o lado diminui. Isso significa que o maior ângulo é oposto ao maior lado. Quanto mais eu aumento o ângulo, maior o lado oposto. Quanto mais eu diminuir o meu ângulo, menor o meu lado oposto. Então, olha só, vocês concordam comigo? Presta atenção. Agora eu vou tentar aproximar um pouquinho aqui, para ficar bem próximo. Claro, se é para aproximar, é para ficar bem próximo. Olha aqui. Agora, presta atenção. Esse ângulo aqui, a abertura desse ângulo aqui, ele está diretamente ligado com o tamanho desse lado.
correto? E a abertura desse ângulo está diretamente ligado com o tamanho desse lado. Beleza? Só que como esse lado é igual a esse, então esse ângulo tem que ser igual a esse. Nossa, brilhante, professora. Se eu tenho dois lados iguais, o meu triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, ele tem o seu lado diferente com um nomezinho especial, que é o que a gente chama de base. Em todo triângulo isósceles, o lado diferente é a base. E esses ângulos iguais são sempre os ângulos que estão coladinhos na base, tá? Então, se você achou a base, você consegue achar os dois ângulos iguais, aqueles que estão coladinhos na base. Além disso, a gente tem uma outra coisa muito importante, que se a gente traçar a altura do meu triângulo isósceles, essa altura, ela também é bissetriz e mediana, ou seja, além dela formar 90 graus, que é a característica da altura, ela divide o ângulo ao meio, o ângulo oposto à base. Essa altura, ela só vai ser bissetriz e mediana se ela for traçada relativamente saindo do vértice oposto relativa à base do triângulo. Só serve se for aquela altura relativa à base. Beleza? Então, se eu traço a altura, formo um ângulo de 90 graus, que é a propriedade da altura, divide o ângulo ao meio, o ângulo que está oposto à base, e por isso ela é uma bissetriz, e além disso ela toca aqui embaixo no ponto médio. Se ela toca no ponto médio, esse pedacinho da base é igual a esse pedacinho da base, ou seja, dividindo a base em duas partes iguais, dividindo ao meio, e por isso ela também vai ser mediana. Caramba, que brilhante, professora. Também acho. No triângulo equilátero, vale isso tudo. Porque o triângulo equilátero, ele também é isósceles. Por quê? Porque para ser triângulo isósceles não tem que ter dois lados iguais? Olha aqui para o triângulo equilátero. Esse lado é igual a esse. Opa, se esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse. Então, dentro do triângulo equilátero, a gente tem todas as propriedades do triângulo isósceles. Ok? E a gente tem também uma propriedade a mais, que no triângulo equilátero, como além dos dois lados eu tenho todos os lados iguais, isso significa que a abertura desse ângulo é referente a esse lado aqui, que é igual a todos os outros. Então, esse ângulo também vai ser igual a todos os outros. Então, como a tia disse, se eu tenho três lados iguais, eu também vou ter três ângulos iguais. E o mais interessante é o quê? É que no triângulo equilátero, como todos os meus ângulos são iguais, eu posso te garantir que cada um deles vale 60 graus. Professora, por que isso? Você está inventando? Não. Sabe por quê? Porque a gente não estudou como propriedade de triângulo que a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus? Então, se eu somar tudo, eu tenho 180 graus. Como eu sei que todos eles são iguais, basta eu pegar esses 180 e dividir igualmente para os três. Interessante, 180 dividido por 3 dá 60. Então, sempre que meu triângulo for equilátero, todos os ângulos internos é igual a 60 graus. Professora, tem mais propriedades? Tem! Agora, por último, para finalizar, vamos falar um pouquinho do triângulo retângulo. Ah, professora, o que é isso? O que é um triângulo retângulo? Ah, vocês não sabem. O triângulo retângulo é aquele que tem o ângulo reto. Ah, não me diga. Sim, o ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo, ele vai possuir um ângulo de 90 graus. Deixa eu te abaixar aqui. Olha aqui que bonitinho. Esse bonitinho aqui. Quais são as propriedades importantes? Ó, esse botão que a tia botou aqui é o botão da congruência. Significa dois tracinhos iguais. Na verdade, da congruência são três tracinhos iguais. Esse ali é da semelhança. Mas no livro de vocês está assim. Então eu vou clicar aqui, ó. Tum, vai surgir uma propriedade. Qual é? Para o triângulo retângulo, nós temos que se a hipotenusa de um triângulo for igual à hipotenusa do outro, o cateto de um triângulo for igual ao cateto do outro, então eles são congruentes, ok? Em todo triângulo retângulo, a gente também tem, além desses casos aqui, o caso hipotenusa-cateto como caso de congruência. Qual é o caso hipotenusa-cateto? Eu tenho dois triângulos retângulos. Se as hipotenusas são iguais e um de seus catetos são iguais, então esses triângulos eles são congruentes. Caso hipotenusa-cateto, ok? Ok, pronto, descliquei. Saímos daquela propriedade. Outra propriedade importante é
que os ângulos B e C eles são complementares, ou seja, os outros dois ângulos que não são iguais a 90, né, porque eu tenho um que é 90 graus, os outros dois são complementares. Mas isso não é novidade para ninguém, professora. Por que não é novidade para ninguém? Porque se a soma dos ângulos internos de um triângulo, a senhora disse que é 180, e esse daqui é 90, só falta o quê? Só falta 90 para eu gastar nos outros dois ângulos. Então é óbvio que esses dois aqui vão ser complementares. É óbvio que a soma desses dois tem que dar 90. Porque esses dois dando 90, junta com esse 90 e dá 180, que é o quê? Que é a soma dos ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Pronto. Para finalizar, por último, nós temos aquilo que a gente chama de Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Só vale para o triângulo retângulo, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vale lembrar para vocês levarem para a prova de vocês, é o terno pitagórico. O que é o terno pitagórico? É aquele triângulo retângulo que tem como medida 3, 4 e 5. E todos os seus múltiplos também funcionam. Por exemplo, eu tenho um cateto 3 e o outro cateto 4, a hipotenusa com certeza vai ser 5. Se eu tenho um cateto 6 e o outro cateto 8, a hipotenusa com certeza vai ser 10. Por quê? Porque eu dobrei o 3 e eu dobrei o 4, então eu dobro o 5, tá? Guarda na cabeça de vocês o 3, 4 e 5. Ele pode aumentar. Se eu dobrar um lado, eu tenho que dobrar todos os outros. Se eu triplicar um lado, eu tenho que triplicar todos os outros. Espero ter ajudado vocês com essa revisão e boa prova. Lembrando que a provinha começa agora, nessa semana, do dia 1º/6 até 1, 2, 3, 4, 5, até dia 5/6, até sexta-feira. Um grandioso, enorme beijo para vocês, tá? E até mais!